Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números, estamos chegando aqui na reta final do livro de Números. Para os irmãos que chegaram agora, que não estão nos acompanhando desde o início do ano, durante esse ano nós estamos estudando o Pentateuco. Nós já estudamos Provérbios no início do ano e depois de Provérbios nós iniciamos o estudo do Pentateuco, os livros da lei. Então nós já estudamos Gênesis, nós já estudamos Êxodo, já estudamos Levítico, estamos concluindo o livro de Números, vai até o capítulo 36. Essa semana nós concluímos Números e na próxima semana nós iniciamos Deuteronômio e vamos com Deuteronômio até o final do ano. Amados, Deus, ele tem ministrado as nossas vidas, nos ensinado muitas coisas a partir aqui do exemplo dos israelitas. Assim como o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, que tudo que foi escrito para o nosso aprendizado, para servir como exemplo para nós, para que nós não sejamos como eles foram. Eles foram rebeldes, eles foram imorais, e aí o apóstolo Paulo escreve para que nós não ajamos como eles agiram, pelo contrário, que nós possamos nos render a Deus e viver plenamente pela fé na suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos concluindo o livro de Números e hoje, o capítulo de hoje é o capítulo 34. E nesse capítulo aqui nós vemos a descrição de todas as fronteiras de Canaã. Aqui fica específico, Deus deixa claro qual era a fronteira da terra, as fronteiras, todas as fronteiras da terra que ele estava dando, entregando para o seu povo, para o povo de Israel. Então, era ali dentro daquele lugar, dentro daquelas fronteiras, que eles desfrutariam das promessas de Deus. Então, nós já vimos muitas promessas de Deus para o povo de Israel, ali, naquela terra, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus tinha preparado para eles. Mas aí nós vemos essas fronteiras. E o que nós podemos trazer como aprendizado para a nossa vida hoje? Será que hoje, debaixo da nova aliança, na nossa nova vida em Cristo Jesus, nós temos fronteiras que não podemos ultrapassar, que precisamos ficar dentro dessas fronteiras? É sobre isso que eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Então, eu quero ler os versículos 1 e 2 do capítulo 34 de Números, que está escrito assim. Disse mais o Senhor a Moisés: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que será sorteada para vocês como herança terá estas fronteiras. E aí ele começa, do versículo 3 em diante, fala todas as fronteiras. Quais serão as fronteiras do lado sul, quais serão as fronteiras ocidental, quais serão as fronteiras do norte, do leste, enfim. Todas as fronteiras, e eles deveriam se estabelecer ali, dentro dos limites que Deus estabeleceu para eles. As terras de cada tribo deveriam estar ali, dentro daqueles limites, porque era ali que era a terra da promessa, a terra que Deus havia estabelecido para eles. Eu já mencionei em outro devocional, amados, que nós podemos fazer a comparação dessa terra da promessa com a nossa nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo Jesus conquistou para nós uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, é o que o nosso Senhor Jesus falou. Então, Jesus já conquistou essa vida. Mas para nós vivermos essa vida abundante, nós precisamos tomar posse dessa vida. Assim como os israelitas precisaram tomar posse da terra prometida. Eles precisaram vencer os inimigos, eles precisaram vencer batalhas, derrotar muitas coisas para quê? Para tomar posse daquela terra que Deus tinha dado a eles. Do mesmo jeito nós, amados. O Senhor Jesus, ele já nos deu uma nova vida. Nós nascemos de novo. E agora que somos uma nova criação,
nós podemos desfrutar de toda a beleza e toda a abundância da vida que há em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos o quê? Precisamos guerrear. Precisamos tomar posse daquilo que Deus já conquistou para nós. E nós fazemos isso entendendo, dentro desse guerrear, nós precisamos entender o quê? Que existem os limites que Deus nos dá. Aqui nós vemos as fronteiras. Ei, Israel, a terra que eu dou a vocês é essa daqui. Está bem delimitada. Vocês sabem qual é a fronteira, quais são as fronteiras da terra que eu estou dando a vocês. Para nós hoje, nós sabemos quais são as fronteiras. Como assim, irmã Catiane? Amados, a Bíblia diz que a nossa vida está o quê? Em Cristo. Portanto, o nosso limite é Cristo. Está em Cristo é nosso. Não está em Cristo não é nosso, não nos pertence, não devemos alimentar aquilo. Por isso que nós precisamos conhecer a Cristo Jesus. E daí eu quero ler 2 textos com os irmãos, um de Colossenses e um de Gálatas, para ficar bem claro aquilo que não está em Cristo e aquilo que está em Cristo. E que nós precisamos o quê? Alimentar, viver, nos nutrir e tomar posse da nossa terra prometida, que é a nossa nova vida em Cristo Jesus. Então nós precisamos lutar por aquilo que está em Cristo. O que está em Cristo é nosso. Mas o que não está em Cristo, nós precisamos o quê? Abandonar. Por quê? Porque estão além das fronteiras que Deus nos deu. Tudo que está em Cristo pertence a nós. Se não está em Cristo, não pertence a nós. Então eu quero ler o primeiro texto, é Colossenses. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Em Colossenses é o capítulo 3, eu quero ler dos versículos 1 até o 10 com os irmãos, que está escrito assim. Então, Colossenses 3, do 1 em diante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aleluia! Amados, veja que a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, que a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, quais são as fronteiras da nossa vida, as delimitações da nossa nova vida em Cristo Jesus? O próprio Cristo Jesus. Portanto, o que pertence à natureza de Cristo pertence a nós. Mas o que não é da natureza de Cristo, nós precisamos o quê? Abandonar, deixar morrer. Porque a nossa terra prometida é a nossa nova vida em Cristo Jesus. É a vida da regeneração, a vida da justificação, a vida da salvação eterna que Cristo já conquistou para nós. É o nosso homem interior, como está escrito aqui. Abandonem a vida do velho homem com as suas práticas, porque vocês já se revestiram do novo homem, que está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Ou seja,
Tudo o que pertence a Cristo é nosso, por isso precisamos manter o pensamento nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Cristo. Daí ele deixa bem claro, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, por causa disso, porque a vida de vocês agora é Cristo, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus, ou seja, os limites da vida de vocês é Cristo. Portanto, se não pertence a Cristo, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, porque agora vocês não são mais apenas uma natureza terrena. Agora vocês têm a natureza de Cristo. Vocês foram regenerados. Amados, a nossa terra da promessa é a nossa nova vida em Cristo Jesus. E daí ele diz assim: olha quanta coisa a gente precisa deixar morrer, por quê? Porque não está dentro dos limites, dentro das fronteiras que Deus estabeleceu para nós. Não está em Cristo. Olha quanta coisa: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, e dele explica o que é a ganância. A ganância é a idolatria. Ou seja, quem é ganancioso ou avarento é idólatra. Idólatra não é só aquele que adora um deus estranho, feito de prata, de ouro, de madeira, não. É aquele que é ganancioso, avarento, ele é um idólatra. Daí a Bíblia diz que nós precisamos o quê? Deixar morrer tudo isso, por quê? Porque essas coisas não pertencem às fronteiras que Deus estabeleceu para nós. Nós agora estamos em Cristo, e isso está fora das fronteiras que Deus estabeleceu, que é Cristo Jesus. O nosso lugar da bênção, o nosso lugar da terra prometida é Cristo. Tudo que Ele é, tudo que pertence a Ele. Aí sim, ali nós vamos desfrutar das promessas de Deus. Agora, se nós não estivermos, não permanecermos em Cristo, naquilo que pertence a Cristo, se nós sairmos dessas fronteiras, começarmos a entrar nas fronteiras, nos limites da natureza terrena, que já foi morta, crucificada com Cristo Jesus, nós não vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Por isso que o Senhor diz: deixem morrer essas coisas. Como eu mencionei até aqui, eu falei sobre o quê? A ganância, que é a idolatria. E aí ele continua: portanto, abandonem todas essas coisas. E ele vai citar mais algumas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, ficar falando mal dos outros, linguagem indecente no falar, cuidado com as nossas palavras. Ele vai falar sobre a mentira, não mintam uns aos outros. A mentira pertence à natureza terrena, corrompida pelo pecado, influenciada por Satanás. Parem de mentir, falem sempre a verdade uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem, vocês já entraram na terra prometida, vocês já nasceram de novo. As limitações, as fronteiras de vocês agora pertencem a Cristo Jesus. Vocês precisam permanecer dentro dessas fronteiras, desses limites. Portanto, abandone a mentira, porque vocês já se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado. Veja que o novo homem ele vai sendo renovado. A manifestação do novo homem é à medida que nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus. Vocês se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Quanto mais conhecemos a Cristo Jesus, que é a nossa vida, como nós lemos ali no versículo 4, Cristo, que é a sua vida, ou seja, quanto mais crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, mais e mais nós vamos manifestando a vida do novo homem, a vida da regeneração, que de fato é a nossa terra da promessa. Se nós continuarmos a viver apenas como sendo natureza terrena, nós não vamos desfrutar da vida abundância que há na terra da promessa, que há na vida da regeneração. Mas eu estou fazendo essa comparação. A terra da promessa que Israel entrou, para nós hoje, é a vida da regeneração. Nós nascemos de novo, precisamos ter consciência do novo nascimento. 2 Coríntios capítulo 5 diz: agora que vocês estão em Cristo, vocês são uma nova criação. As coisas antigas, as coisas velhas passaram, ficaram para trás.
Nós precisamos tomar posse da nossa nova vida em Cristo Jesus. Como fazemos isso? Nos estabelecendo por meio da fé nos limites que Deus nos colocou. Quais são esses limites? Cristo. Quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais nos relacionamos com Cristo Jesus, nós vamos desfrutando das bênçãos que Deus tem para nós. Nós vamos desfrutando da vida abundância que Deus já conquistou, da vida abundante, que Deus já conquistou para nós em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos o que? Abandonar todas essas coisas que nós lemos aqui. Tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, ira, indignação, maledicência, a mentira, precisamos abandonar tudo isso. Por quê? Porque essas coisas não estão dentro das fronteiras que Deus estabeleceu para nós. Isso está fora. Então nós precisamos abandonar. Mas tem coisas que estão dentro das limitações, dentro das fronteiras de Deus para nós. E são essas coisas que nós precisamos alimentar. São essas coisas que nós precisamos tomar posse. São essas coisas que nós precisamos guerrear para viver. E é esse texto que eu quero ler com vocês, que está em Gálatas, no capítulo 5, quando vai falar sobre o fruto do Espírito. Então eu quero ler com os irmãos aqui Gálatas 5, 22 até o 25, que está escrito assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mas nós vimos ali em Números, no capítulo 34, que é o nosso capítulo de hoje, Deus estabelecendo cada fronteira. Eles deveriam se estabelecer dentro daquelas fronteiras que Deus havia estabelecido. Ali era a terra da promessa, ali eles seriam abençoados, ali eles seriam frutíferos, ali eles seriam prósperos. Do mesmo jeito a nossa terra da promessa é Cristo Jesus, é a nossa nova vida em Cristo Jesus, não é fora de Cristo. Os nossos limites são Cristo Jesus. É nele que nós vamos desfrutar da paz, da alegria, da prosperidade, das bênçãos que Deus tem para nós. Por isso que quando nós alimentamos as coisas que estão dentro dos limites, das fronteiras que Deus estabeleceu para nós, quando nós nos nutrimos com isso, quando nós tomamos posse disso, nós começamos a desfrutar a vida abundante que Deus já conquistou para nós. Essas coisas são o que nós acabamos de ler aqui. O amor que vem de Deus, a alegria, a paz, a paciência. Paciência num mundo tão impaciente. Deus deseja que nós nos alimentemos com a paciência do Espírito Santo de Deus. Ele nos dá essa paciência. Amabilidade, bondade num mundo tão maligno, tão maldoso. Fidelidade num mundo que é infiel. Mansidão e domínio próprio num mundo que está estressado, caótico, que não tem mais equilíbrio, que não tem mais domínio sobre si mesmo. Deus diz para nós nos alimentarmos e tomarmos posse disso daqui. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não tem limite, contra essas coisas não tem fronteira. Aqui vocês podem se esbaldar, é como se Deus estivesse falando isso. Nisso aqui vocês podem se esbaldar. Não há lei que o proíba de viver plenamente o fruto do Espírito. Deus dará a você a manifestação do fruto do Espírito, se você desejar viver isso, se você se entregar, se você guerrear para viver isso. Assim como os israelitas precisaram guerrear para tomar posse daquela terra que Deus tinha prometido a eles, nós precisamos guerrear para tomar posse do fruto do Espírito que Deus já derramou, já nos deu, já entregou, já está em nós. Contra essas coisas não há lei.
quando nós guerreamos corretamente para que o fruto do Espírito se manifeste em nós e através de nós, Deus derrama cada vez mais graça, poder, unção, para que isso seja manifestado através de nós. Olha o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, ou seja, se nós recebemos a nova vida por meio do Espírito Santo, andemos também pelo Espírito. Tracemos a nossa jornada cristã também por meio do Espírito. Amados, que eu e você, nós a cada dia mais busquemos a vida de comunhão com o Senhor. Lembra o texto de Colossenses que eu li aqui com os irmãos? Diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, os limites é Cristo. E ali naquele texto de Colossenses diz que nós vamos manifestando, revelando essa vida que está escondida em Cristo à medida que nós vamos crescendo no conhecimento. O novo homem vai sendo renovado quando cresce no conhecimento da fonte da vida, que é Cristo Jesus. Amados, que eu e você entendamos isso. Sempre que você se questionar, será que eu posso fazer isso ou não? Será que isso é bom para mim ou não? Será que isso vai ser bênção para minha vida ou não? Pense, está em Cristo, isso pertence a Cristo, isso vem de Cristo, é bom para você. Não vem de Cristo, não está em Cristo, não pertence à natureza de Cristo, não pertence ao caráter de Cristo, vai trazer prejuízo para você. Amados, as nossas limitações, as nossas fronteiras, o nosso limite é Cristo. Está em Cristo? Maravilha. Não está em Cristo, não vai ser bênção para você. Ah, é só uma mentirinha. Não, a mentira não está em Cristo. Isso vai ser prejudicial para a tua vida. Vai trazer consequência ruim, vai trazer prejuízo. Ah, eu não vou perdoar. Eu fico com raiva, mas eu não perdoo, não merece o meu perdão. A falta de perdão não está em Cristo, vai ser prejudicial para você. Ah, eu vou só um pouquinho ali no mundo. Eu vou desfrutar de alguns prazeres ali do mundo só um pouquinho. Não tem problema. Imoralidade, imundícia, impureza, isso não está em Cristo, vai trazer prejuízo para você, vai trazer consequência ruim para você. O nosso limite é Cristo. Sabe, nós temos perdido a consciência da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós muitas vezes não nos damos conta que nós já morremos com Cristo Jesus, fomos ressuscitados com Ele, como o texto que nós lemos ali de Colossenses. Precisamos alimentar essas verdades. Amados, nós não fomos chamados para essa vida aqui. Nós fomos chamados para a eternidade. Deus nos resgatou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino de Cristo Jesus. O reino de Cristo Jesus é eterno, não está limitado a essa terra aqui. Agora, as nossas escolhas enquanto vivemos nessa terra aqui determinam como será a nossa eternidade. As nossas escolhas, as nossas decisões enquanto estamos aqui nessa terra determinam o que nós vamos colher na nossa eternidade. Por isso que o nosso limite é Cristo. Por isso que nós precisamos viver de fato em Cristo, não apenas na teoria, não apenas da boca para fora. Ah, eu creio em Cristo, eu estou em Cristo. Não, nós precisamos aplicar essas verdades no nosso dia a dia. Como eu mencionei aqui, não está em Cristo, não guarda rancor, porque o rancor não está em Cristo. Não profira mentiras, porque a mentira não está em Cristo. Não alimente a indignação, a maldade, a maledicência, não alimente a inveja, a fofoca, a calúnia, porque essas coisas não estão em Cristo. Isso prejudicará você e eu se nós alimentarmos. Se nós não permanecermos nos limites, nas fronteiras que Deus estabeleceu para nós, nós já vimos, o nosso limite é Cristo. Se nós não permanecermos aqui, quem sofrerá o prejuízo somos nós mesmos. Nós é que vamos colher algo ruim, uma colheita ruim. Quem permanece amargurado e não perdoa? Quem colhe o prejuízo é quem? É a pessoa que você não perdoou? Não, é você mesmo.
Porque a Bíblia diz que a amargura ela vai criando raízes, contaminando você e todas as pessoas ao seu redor. De repente, ao invés de você ser a fonte de paz dentro da tua casa, você é a fonte de ódio, de rancor, de maledicência. Por quê? Por causa desse coração amargurado que não perdoa. Se você profere mentiras, quem vai colher? Quem vai receber o prejuízo por causa das mentiras? Você. Por quê? Porque quando você mente, você se torna filho do diabo, se torna um amigo do diabo. Você abre a porta para o diabo invadir tua vida. Quem vai alimentar isso? Quem vai sofrer com isso? Você mesmo. Lembra do texto que nós lemos em Números? Que Deus disse assim, ó, se vocês não aniquilarem, não matarem todos os seus inimigos, deixarem eles vivos, eles vão se tornar um espinho para vocês, eles vão se tornar uma farpa nos olhos de vocês. É isso, amados. Se nós insistirmos em alimentar as coisas que não estão dentro das fronteiras que Cristo estabeleceu para nós, que é a própria vida dele, é o caráter dele, as obras dele, o coração de Cristo, nós precisamos nos alimentar com o que pertence a Cristo. Se nós continuarmos deixando vivos as obras da carne, da natureza terrena, nós vamos o quê? Nós vamos sofrer as consequências disso. Olha o texto de Colossenses. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Por quê? Porque vocês já ressuscitaram com Cristo. Porque vocês agora são uma nova vida. Porque o limite de vocês agora é Cristo. A liberdade que vocês têm é Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, o que nós não podemos fazer? É transformar a liberdade em libertinagem. É transformar a liberdade em algo, em desculpa para vivermos o modelo de vida carnal, terreno, que não está dentro das limitações da nova vida em Cristo Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, compreendendo, sabe? Medite sobre isso, pense sobre isso. Está em Cristo. Essa minha atitude, essa minha escolha, esse meu comportamento pertencem a Cristo? Não, não pertencem, eu preciso abandonar, porque isso não está dentro das fronteiras que Deus estabeleceu para mim. Deus deseja que eu viva dentro das fronteiras de Cristo Jesus, da paz, do amor, da alegria, da mansidão, do equilíbrio, da liberdade que há em Cristo. Que eu e você possamos aplicar essas verdades na nossa rotina, no nosso dia a dia, meditando, olhando, percebendo. Por isso que é importante, amados, nós conhecermos a Cristo Jesus. Não conhecermos apenas de ouvir falar. Não buscarmos a Deus apenas pelas suas mãos, por aquilo que Ele pode nos dar. Não, mas buscarmos o coração de Cristo. Buscarmos o caráter de Cristo. Como Cristo pensa, como Cristo age, como Cristo revela as suas vontades, as suas emoções. Ou seja, conhecer o coração de Cristo. Para que então nós possamos, de fato, desfrutar da abundância da vida que o Senhor já conquistou para nós. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando fazemos morrer de fato a nossa natureza terrena, e isso é pela fé, amados, não é na força do nosso braço, não é pela nossa própria capacitação, mas é enquanto buscamos a Deus, enquanto buscamos o Senhor, estamos fazendo morrer a natureza terrena. Você consegue entender isso? Enquanto você lê a tua Bíblia, medita na palavra de Deus, a tua natureza terrena está sendo que morta. As atitudes, o comportamento, as práticas da sua natureza terrena estão sendo abandonadas. Enquanto você se alimenta do seu novo homem, que provém de quem? De Cristo Jesus. Então não é na força do nosso braço, não é assim, hoje eu vou fazer tudo perfeito. Não. Busque a Cristo. Enquanto você busca a Cristo, você vai perceber que a sua natureza terrena vai sendo deixada de lado, abandonada cada vez mais. Você vai começar a perceber, antes eu me estressava mais facilmente, agora não.
agora eu tenho mais domínio próprio, agora eu tenho mais mansidão. Por quê? Porque enquanto você conhece a Cristo Jesus, enquanto você se relaciona com o autor da tua vida, com aquele que entregou a terra da promessa para você, enquanto você se relaciona com ele, ele mesmo vai te fortalecendo e te capacitando por meio do seu espírito, da sua palavra, para que as coisas que não pertencem a ele, que estão fora das fronteiras, dos limites estabelecidos por ele, você possa deixar isso fora da tua vida, você possa abandonar tudo isso, você possa de fato fazer morrer tudo isso. Portanto, não é uma ação da nossa capacidade, da nossa própria justiça, mas é uma atuação do Espírito Santo. Por isso que aquele texto de Colossenses diz que nós vamos sendo renovados, o nosso novo homem vai sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais conhecemos a Cristo Jesus, mais vamos nos tornando parecidos com Ele. Mais vamos ficando nos limites que o Senhor nos deu. Como eu já mencionei, para frisar isso bem na nossa mente, no nosso coração, o nosso limite é Cristo. Está em Cristo, devemos tomar posse. Não está em Cristo, devemos abandonar. Amados, que eu e você, nós vivamos assim todos os dias da nossa vida, buscando o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo o coração de Deus, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo as palavras do nosso Deus, para que nós possamos, de fato, ser moldados a Ele. O que é ser moldados? É permanecer dentro dos limites dele. Imagine sabe aquelas massinhas, brinquedo de criança, assim? Não tem aquelas forminhas para você fazer o que você quiser ali? E aí você coloca a massinha dentro e aí você tem que tirar o excesso. E só fica o que você quer desenhar. Se você tem ali um formato de um coração, você coloca a massinha dentro daquele coração, tudo que está fora você vai tirando, arrancando, só vai ficar o que está dentro daquele coração. Isso é a nossa caminhada com Cristo. Nós vamos sendo moldados a esses limites. O nosso limite é Cristo. Tudo que não pertence a Ele, nós precisamos o quê? Ir jogando fora. Assim como essa massinha vai saindo, nós precisamos liberando isso, arrancando isso da nossa vida. Por quê? Para nós termos o molde, o nosso modelo ser quem? Ser Cristo Jesus. E nós fazemos isso enquanto buscamos ao Senhor, enquanto nos relacionamos com Ele, enquanto colocamos como prioridade da nossa vida o nosso Senhor Jesus Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos o quê? Nos amoldar ao nosso limite, que é Cristo, às nossas fronteiras que pertencem a Cristo Jesus. Que eu e você, nós possamos viver isso, aplicar isso no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a permanecer dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor, das fronteiras estabelecidas pelo Senhor, que é Cristo Jesus. Tudo que pertence a Cristo, nós devemos lutar, guerrear para tomar posse por meio da fé. Tudo aquilo que não pertence a Cristo, que não está dentro dos limites que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, nós queremos abandonar. Nos fortalece para isso, Espírito Santo. Nos ajuda, porque na força do nosso braço nós não conseguimos. Pela capacidade própria nós não conseguimos. Nos ajuda a tomar posse da nossa nova vida em Cristo Jesus e fazer morrer, de fato, a natureza terrena com todas as suas práticas e comportamentos. Nós queremos viver, nos revestir de fato da vida gloriosa, poderosa, extraordinária que o Senhor Jesus já conquistou para nós. Queremos desfrutar das bênçãos dessa vida, que é a vida do novo nascimento. Em Ti, Jesus, nós somos uma nova criação e nós queremos viver de fato a vida da nova criação. Nos ajuda nisso, nesse mundo caótico, nesse mundo tão cheio de problemas, tão cheio de caos, tão cheio de maldade. Senhor, nos ajuda a nos moldarmos ao Senhor Jesus. Nos ajuda a permanecermos dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Nosso limite é Cristo. Nos ajuda a entender isso, a viver isso, a colocar isso
no nosso dia a dia, em prática no nosso dia a dia. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.